Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Me da mucho gusto Olá estar a todos, aquí bem-vindos, con bem-vindas. todos ustedes. Dá-me Este muito gosto, muito prazer estar aqui com todos vós e hoje estarei a acompanhar-vos e a oferecer-vos uma aula onde iremos falar sobre o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Antes de mais, quero apresentar-me, em caso que alguém não me conheça. Sou facilitadora de Pneuma, o meu nome é Shanti Ruiz e estarei-vos a acompanhar nesta aula. Penso que todos desejamos viver com mais saúde nas nossas vidas, com amor, com êxito, mais conhecimento, sabedoria. Também com reconhecimentos, felicidade absoluta, verdade? Então agora sim vou pedir à equipa que possa gravar, se ainda não estão. Peço desculpa pelas interrupções. Estamos a tomar atenção em relação às gravações. Podem confirmar se estão a realizar a gravação? Como comentava, todos realmente desejamos viver com saúde, sabedoria, amor, obter reconhecimentos como o nosso trabalho, nossos estudos, felicidade, viver com felicidade, certo? E, claro, ter um descanso adequado, onde possamos recuperar-nos. E, claro, uma juventude e beleza infinita, verdade? Todos desejamos isso. Mas, o que é que acham? Muitas vezes queremos receber tudo isto, mas sem nenhum esforço, não é? Que chegue porque eu mereço. Mas, contudo, quando não realizamos nenhum tipo de esforço, então não há mudanças. E agora iremos ver porquê. Então, como comentei, o desejo de cada um de nós existe. Então, nós queremos realizar uma mudança, uma transformação na nossa vida, simplesmente porque queremos viver com felicidade, plenitude, saúde. Mas este processo, ou digamos como realizar esta mudança, não é muito fácil. Porquê? Porque ainda que o nosso grande anelo de ter uma vida consciente e plena, ainda que requer esforços, há modificações que necessitamos de fazer e refazer e modificar na nossa vida de dia a dia. E muitas vezes encontramos as ferramentas, encontramos a informação adequada para realizar a nossa mudança, encontramos a oportunidade, mas o que é que acontece? Que às vezes, pelo medo à mudança, ou não vemos a verdade como confiança em nós para caminhar nessa via ou nesse caminho correto e preferimos desviar-nos e voltar a realizar o caminho que sempre fizemos. E nesse processo vão aparecendo sinais. Não sinais divinos, mas sim sinais no nosso corpo, sinais na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso meio ambiente. À nossa volta, em tudo aquilo que nos rodeia, sim. Por exemplo, sei que tenho que colocar maior atenção e cuidado na minha saúde, o que requer que eu tenha maior consciência. Mas o que é que acontece? Se existe um conflito no qual eu não mudei a nível emocional, pelo qual atrás dele existe um pensamento que é muito recorrente habitualmente, então vai-se gerando uma emoção a longo prazo, a qual posteriormente no futuro irá desenvolver uma doença no corpo, vai refletir-se no corpo. Então o que passa? Muitas vezes ignoramos uma infinidade de coisas e sinais que o nosso corpo em si até nos
vai avisando. E isso vê-se refletido também nas nossas relações e à nossa volta. E vivemos assim. Vemo-nos perante a rotina do dia a dia, sendo levados de forma automática. Sim? Como um piloto automático. Estamos a conduzir-nos a nós como se nos levassem a nós próprios, sem nenhum tipo de consciência. Isto é interessante porque nós acreditamos que estamos a ser conscientes na nossa vida. Mas aí está o cerne da questão. Quando não estamos bem emocionalmente, mentalmente, porque há processos mentais não tão positivos, é como realmente podemos detectar que realmente não estamos bem, que existem conflitos familiares, conflitos connosco próprios, sim? Aí damos-nos conta que estamos a ignorar realmente a nossa voz interior e preferimos viver automaticamente, levantando-nos, indo a comer, nosso pequeno almoço, os nossos almoços, ir ao trabalho, todas as necessidades que necessitamos fazer, mas fazemos, mas de modo automático. Não nos detemos realmente a refletir e a pensar se estamos a fazê-lo de modo adequado à nossa rotina. E sabem porquê? Porque nós temos diferentes tipos de mentes, mas sim aquela que nos condiciona a ter estes pensamentos habituais e que realmente não nos proporcionam nenhum tipo de como de grande benefício, e chama-se a mente condicionada. A mente condicionada é a que está preocupada pelo passado e pelo futuro, por exemplo. Apenas ao levantarmos temos cerca de 3 ou 5 segundos de claridade mental nesse momento, quando nos despertamos. Estamos tranquilos, mas passam os 3 segundos ou 1 segundo e regressam todos os pensamentos. Que eu tenho que ir buscar as crianças. Porque tenho que ir buscar não sei quem. Tenho que enviar este e-mail. Recordei-me com o conflito que eu tive com a minha comadre. O que é que passará no futuro com os meus filhos? E isso é a mente condicionada. E o que acontece? Os nossos grandes anelos, os nossos grandes propósitos, e que muitas vezes os criamos a cada ano novo e esperamos o toque das 12 batidas às 12 da noite, na passagem de ano, e vamos comer as uvas. Comemos as passas, 12 passas, e cada vez que comemos uma, pedimos essa mudança. Sempre pedimos estas mudanças todos os anos, não é? Mas, enfim, quando vamos no trajeto de cada dia, da nossa vida, quando nós anulamos esta mudança, vamos mudando, adiando-la. E vamos esquecendo os nossos propósitos, vamos adiando o que devemos fazer e mudar. E vêm muitos pensamentos, muitos diálogos e muitos pretextos, no qual, por exemplo, não faz parte de mim, não confio porque isto aconteceu, porque me enganaram anteriormente, o meu companheiro, não importa. Comecei na próxima segunda-feira. Ou no próximo ano novo. E é porque o meu pai ou a minha mãe assim era. Também justificamos.
Também isto faz com que a dor se alivie mais facilmente. E finalmente, isto torna-se uma canção psicológica. Recorremos a esta conversa constantemente, nas justificações, nos pretextos, as desculpas. Apenas fazem com que este processo se adie. O processo de atingir o nosso objetivo da nossa transformação. E finalmente, o que acontece? Vamos ficando sem motivação. E em última instância, muitas vezes, encontramos-nos em situações que sabemos que temos que selecionar o mais saudável, por exemplo. Assim como está aqui na imagem. Pois eu sei que necessito comer esta maçã, mas este donut tem muito bom aspecto. E o que é que acontece? Não acontece nada. É um capricho que eu vou permitir-me. Mas finalmente, esta vai sendo uma luta constante perante o tomar decisões. Assim como esta pequena decisão de comer uma maçã ou um donut. É muitas das vezes um conflito, não é? Mas que a nossa mente condicionada vai nos dizendo. Está também se pode chamar esta mente a mente analítica, ou seja, saber o que é correto e o que não é correto, mas finalmente nós vemos esta luta interna. E através dos nossos desejos, de que nós queremos fazer uma mudança, finalmente também surge também este momento de conflito interno, não é? De que não podemos avançar e de que continuamos a cair e recair e não tomando as decisões tão adequadas. Existem as pessoas que conseguiram adquirir bens materiais ou um grande físico, ou entre mais coisas, não é? Porque sempre, lamentavelmente, não sabemos definir o que é felicidade para nós. Continuamos a pensar que a felicidade se concentra nos bens materiais e então os nossos desejos acabam por se focar e agir em função de atingir mais bens materiais. Não é que seja mau, mas simplesmente o que acontece é que descuidamos realmente o que necessitamos realmente de trabalhar em primeiro lugar para os alcançar. Existe um exemplo que eu vi e que escutei na minha pessoa. Uma é de um aluno que esteve a dizer: sim, eu quero ter o meu trabalho, quero ter a minha casa, quero ter o meu carro, mas depois, quando já tiver tudo, então já me vou preocupar-me com o meu trabalho espiritual ou com a minha saúde mental. E o que é que aconteceu? É que chegam a alcançar os bens materiais, mas de uma forma doente. Vão desenvolvendo algum tipo de patologia psicológica ou vão desenvolvendo alguma doença física. Então, por isso, o momento é agora. Mas há que realizar a mudança desde a origem. E aqueles que ainda não tiveram bens e que através dos seus desejos querem obter algo, finalmente obtêm-no, mas no dia seguinte amanhecem, volta outro dia e volta outra vez a sensação de que não estão felizes, não é? De que não têm essa harmonia, não encontram felicidade, está ausente. E por essa razão, essa lista de desejos ainda vai aumentando mais e mais e mais. E volta novamente no dia seguinte, o diálogo mental novamente
volta, dizer aí umas férias para deixar tudo para trás. Ou o meu chefe não me reconhece os meus esforços, porque é que ele não me reconhece? Ou então, acho que tenho que perder alguma coisa de peso, necessito aqui um bocadinho de botox. Ou também, porque é que não encontro alguém que realmente me ame? Então são estas canções psicológicas que sempre regressam e nunca param. E é reinventada, são reinventadas novas canções. Então, do que é que aqui está a pergunta? Então, o que é que eu estou a falhar? O que é que eu estou a fazer mal? Vamos conhecer então o que são os hábitos. Um hábito é uma conduta que se realiza de forma regular. Quer dizer, que se repete constantemente. Aprende-se, às vezes esse hábito é inconsciente ou consciente. E há diferentes tipos de hábitos que se vão desenvolvendo. Por exemplo, hábitos físicos, hábitos afetivos, de abraçar, ser carinhosos, hábitos sociais, de como nos comportarmos perante a sociedade, hábitos morais, os nossos valores, hábitos intelectuais, hábitos mentais, hábitos emocionais, de higiene, de comportamento, saudáveis, recreativos, espirituais, financeiros. E poderia continuar com mais, sim? Isso vamos ver um pouquinho mais à frente, onde nos iremos focar mais, claro, na parte mental, física e espiritual. Mas há que saber que os hábitos se desenvolvem em todas as áreas, porque são repetições de ações, algo constante que se está a repetir. E em si, dia a dia, como comentei inicialmente, estamos nessa luta entre os maus hábitos e os bons hábitos, ainda que saibamos o que devemos fazer e o que devemos mudar, mas eles estão aí, certo? Essa luta. E existem hábitos que desenvolvemos de maneira inconsciente e ainda não nos demos conta. Isto é incrível, também porque se desenvolveram hábitos que não nos demos conta e que vieram desde a nossa infância. Desde que estivemos com a nossa família e podemos ter obtido hábitos dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família, de amigos. E finalmente, com a nossa mente condicionada, que é a mente condicionada pelas experiências de tantos e tantos ontens, porque estão no passado, sempre pensamos no passado e nas suas memórias, só pode ver o presente através das lentes turvas do passado. Então vou dar aqui um exemplo. Pois a mim magoaram-me no passado, então eu já não vou acreditar nos homens no futuro. Não me vão fazer mais sofrer. Isto é um exemplo, não é? Ou, por exemplo, já não vou fazer meditação, porque a vez passada não vi nada e não senti nada. Então para que é que eu vou fazê-lo? É melhor ir a uma festa. Bom, então é mais ou menos isto. Finalmente, nós obtemos os padrões da sociedade onde vives, a ideologia dos teus pais e família, a tua religião e os teus dogmas, as conversas e experiências do passado, recordações e experiências negativas, o que recebes dos meios de comunicação
E em todo este processo da tua evolução vais a obter tudo isto. E a tua mente condicionada vai aprendendo. Sim? Por isso, está sempre a viver uma bolha de experiências negativas condicionadas. Agora, algo muito importante na nossa evolução e na nossa evolução enquanto seres humanos, desde que estamos no ventre da nossa mãe, o processo da nossa formação, da nossa psique, tem raízes no período da gestação, durante o qual o bebê pode sentir a sua mãe, as suas emoções. Também, quando já nascemos, os bebés podem captar a energia, os sons e as formas. E já quando o bebê passa a ser uma criança, pode então observar, pode analisar e forçar a sua própria personalidade. Então, desde criança, dos 6, 7 anos, a criança vai criando a sua própria personalidade. Mas há aqui algo aqui muito interessante. Em Neuma nós conhecemos que existem duas personalidades. Uma personalidade que se conhece como a personalidade falsa, a qual está condicionada pela nossa mente, claro, e por outras experiências, por todo aquilo que se passa à nossa volta, por todas as nossas vivências, não é? Mas também temos a nossa real personalidade, a nossa natureza. Também se conhece a nossa real natureza, que é a nossa personalidade, ou a nossa essência, que está livre da mente condicionada, sim? Agora, o que é que acontece com esta criança? A criança observa os pais, observa a quem está a tomar conta, à sua família, e pode obter os hábitos, também conhecidos como padrões de conduta, etc. Por exemplo, habitualmente, não sei, por exemplo, os domingos são conhecidos como dias de reunião familiar. Então, o que é que esta criança vai fazer? Vai à reunião de família com os seus pais, porque toda a família se vai juntar, mas aos domingos essa família gostam de beber Coca-Cola, por exemplo. Então o que é que acontece com a criança quando seja grande? Vai pensar que aos domingos deve de existir Coca-Cola ou, em algum momento também álcool, porque se o vê normal. Foi um hábito que se tornou normal na família e ele relacionam com a reunião. Então, este é um exemplo muito simples de como a criança pode observar e pode pensar que isso é normal, não é? Digamos que esta criança já cresceu, já é um jovem, já é um adulto e, portanto, já analisa e ele escolhe e repete alguns padrões e hábitos e vai repetindo-os. E isso vai forjando a sua própria personalidade. Mas que personalidade? Estamos expostos ao mundo, à sociedade. E esta sociedade, esta criança ou este jovem, está exposto às notícias, onde estão as guerras, todas as notícias, não é? Tudo isso ele vai obtendo, vai consumindo. E depois tem amigos, por exemplo. Apaixona-se, deixa de se apaixonar, separa-se, conversa mexericos, calúnias, e depois, por exemplo, continua e vai fazendo alguns projetos. E, portanto, vai associar-se ao álcool, às drogas e também às redes sociais, ao qual estamos muito expostos hoje em dia e há uma quantidade de informação muito grande. E hoje em dia também estamos também a outro elemento novo agora, que agora é a inteligência artificial, que é o tema de agora, não é? Mas, por exemplo, digamos que tudo aquilo que nós estamos a observar atualmente em todo o mundo,
tudo estamos a ingerir, sim? Estamos a observar tudo e tudo é possível de ser retido na nossa psique, porque está associada à psique coletiva. E isto é um processo de evolução, estamos expostos, certo? E já quando somos mais adultos, a nossa personalidade vai se integrando mais. Mas aqui está a decisão tua. Saber de viver na tua falsa personalidade ou realmente criar e conhecer a tua verdadeira personalidade. A isto nós lhe chamamos consciência. Quando somos mais conscientes, conhecemos a nossa verdadeira personalidade. Quando somos mais inconscientes, estamos mais expostos a tudo o que está aqui neste mapa e que faz parte da nossa personalidade porque é consumido por ela. Mas agora dir-me-ão, então o que é que isto tem a ver com os hábitos? Bom, tem muito a ver, porque vamos conhecer a raiz de onde vem, de onde realmente podemos realizar a mudança para que os nossos hábitos sejam mais saudáveis. E sim, já vimos que a mente condicionada é como nos mantém aí, não é? E então, primeiro pode vir um pensamento, podemos detectá-lo, um pensamento, uma experiência não tão agradável, ou algum pendente de trabalho, no qual já ele chega à tua mente e podes se sentir estressado ou estressada, agitado ou agitada. Sente-lo, não é? Sente-se o teu palpitar, sentes a pressão do peito, não podes respirar. E depois torna-se num estado de ânimo. Um estado de ânimo pode ser de curto prazo ou largo prazo. Depois, eu já aprendi, tornou-se num hábito, com essa emoção, torna-se uma conduta. Quando um evento assim acontece, comporte-me dessa forma, sim? Mas a conduta pode-se estabelecer e o comportamento, digamos que é a ação. Já quando integras a voz, os movimentos físicos, aí há algo que existe, algo que estou a observar, tenho observado, e é o tico nervoso, por exemplo, que é quando realizamos movimentos involuntários do nosso corpo. Por exemplo, este é um pauzinho. Então, por exemplo, movo o lápis assim, ou a perna, por exemplo, constantemente, quando estamos a trabalhar, ou podemos morder-nos os lábios, etc. Esse é um estado de nervosismo, sim? Mas que acontece através desta corrente que eu estou a mostrar, que provém de pensamentos, da emoção, do estado de ânimo, da conduta e o comportamento. O corpo entra a realizar uma ação. E depois o que é que acontece? Se voltares a repeti-lo, tornar-se-á um hábito. Ok. Este modelo gráfico é muito conhecido, chama-se como iceberg, o iceberg de Freud, mas existe uma composição que foi realizada por uma psicóloga, Virginia Satir, e que está muito interessante porque em Neuma dizemos que a nossa consciência apenas está presente em nós em 5%, de 100% de consciência, imaginem só. Mas aqui quero aproveitar este gráfico que temos aqui, por exemplo. Vamos ver agora aqui em cima, onde diz mente condicionada. Bom, reparem que aqui estamos a relacionar-nos connosco mesmos e com a sociedade, com aquilo que está à nossa volta, com mente condicionada. Com o quê? Com onde os nossos comportamentos e ações
dependem da nossa história de vida, com a nossa mente condicionada. Mas o que é que acontece? Agora vamos observar aqui esta figura, este senhor que está aqui a nadar de forma linear, horizontal. Mas abaixo encontramos alguém que está dentro, que está nas profundidades do oceano. Digamos que é quando nós tomamos a decisão, como está-nos dito, que é como dar um mergulho no nosso mundo interior, conhecermos-nos. E aí vamos descobrir bastantes coisas. E aí, é nesta parte que está no gráfico, é a mente inconsciente. As coisas que não nos damos conta, assim. Por exemplo, nós conhecemos-lo como os egos. Temos diferentes egos, sim? Mas, aqui olhando para este modelo gráfico, por exemplo, temos o afrontamento, as emoções, como a ira, a luxúria, o medo, a tristeza. Temos os sentimentos sobre as emoções, as decisões sobre as emoções, as nossas percepções, como as nossas crenças, suposições, realidade subjetiva, os nossos pensamentos, ideias, valores, etc. As expectativas, as nossas expectativas e as dos outros. Os nossos grandes desejos, sim, universais, como amor, aceitação, de pertença, criatividade, conexão, liberdade. Muito bem. E então, aqui nesta mente inconsciente está 94% por descobrir. E mais abaixo, 1% de consciência, que sim sou eu, onde se encontra o espírito, a alma, a nossa vitalidade, a essência, o nosso núcleo do ser. Então aqui damos-nos conta de que os nossos hábitos, que se encontram na nossa mente condicionada nesta linha horizontal, estão-se a repetir constantemente através dos nossos maus hábitos. Mas em si têm uma raiz. Mas há que submergirmos-nos para poder saber onde devemos realizar a mudança. Quando chegamos à parte interna, mais interna, onde nos vamos conhecer, digamos que a mudança será muito transformadora. E será visto na parte superior. Porquê? Porque será integrado na nossa vida. E como é que eu posso realizar esta mudança? Com a chave. Uma chave indispensável, que é um grande segredo, que agora estou a revelar-vos, que é a auto-observação. A auto-observação torna a nossa mente mais livre, consciente, onde obtemos autoconhecimento dos nossos pensamentos, das nossas emoções e padrões. Também maior conexão interna connosco próprios, da nossa voz interior. E, claro, o desenvolvimento espiritual ir mais além do ego, detectar o ego para poder eliminá-lo. Para aqueles que ainda não ouviram, digamos que são todos os nossos aspectos negativos e emocionais, psicológicos e emocionais. Por exemplo, a ira, a preguiça, a gula, etc. Identificar as áreas em que deves mudar. As áreas que deves mudar, por exemplo, em alguns aspectos, por exemplo, na minha família, comigo próprio, no meu trabalho, etc. O desenvolvimento das virtudes em si, em pneuma, como já ensinámos, a parte do ego, e que também convido-vos que continuem com a formação da cartografia da consciência,
onde se aprofunda mais sobre este estudo em si. Nós, que é a nossa inconsciência, com a nossa falsa personalidade, criada pelo ego, absorvemos ou retivemos as nossas virtudes. E essas virtudes devem se desenvolver, florescer novamente, pois elas fazem parte da nossa real natureza, a nossa personalidade real. E quando já estamos no movimento consciente, o nosso objetivo é permanecer num centro permanente de consciência. A que é que se refere? A estar atentos em cada momento, em cada segundo, inclusivamente enquanto estamos a dormir e sonhamos. Não é difícil. Porque já me perguntaram, não te cansas? Isso não é cansativo? Não, não é cansativo, porque é como se fôssemos ao ginásio e vamos treinar um bíceps. Então esse bíceps tem que ter uma prática até ter força. E sozinho vai obtendo, digamos, como essa resistência no movimento, não é? Então, isto requer prática. Então, os nossos pensamentos vão mudar, vão ser positivos, as nossas emoções vão mudar, vão ser positivas, o nosso estado de ânimo também vai ser mais positivo, a nossa conduta também vai ser diferente. Vamos saber conduzir o nosso comportamento de forma adequada, de uma forma mais decente, os nossos hábitos mais saudáveis, mais positivos para a nossa própria vida. Bom, e aqui vou entrar um pouco na parte da explicação com alguns exemplos que nós, como seres humanos, estamos a ter estas necessidades, não é? E como é que nós podemos detectar se estamos a realizar um bom hábito ou não tão bons hábitos? Então, o primeiro é a alimentação. É importante desenvolver a atenção plena quando estamos a alimentar-nos. A alimentação devemos tomar atenção, concentrar-nos como se fosse uma meditação, concentrar a nossa atenção em cada bocado, a nossa atenção para sentir os alimentos, sentir os sabores. E agora também é muito importante escutar o nosso corpo. Se eu já me sinto cheia e satisfeita, então eu vou deter-me e não vou continuar com o hábito de me sentir muito cheia e desconfortável. Há que escutar os sinais do nosso corpo, sim. Outra é a ligação corpo-mente. Escutar os sinais internos da fome e da ansiedade, como eu comentei, não é? Já quando nós nos sentimos, ok, já me sinto saciado, então já não tenho que continuar. E aqui acontece muitas vezes um hábito que os pais criaram, não todos, que é tens que comer a comida toda que tens no prato e te obrigam, não é? Bom, claro, há crianças e crianças, porque há crianças também que não comem muito bem, não é? Mas também há crianças a quais sempre isso é exigido. Então, sim, há que observar, há que sentir os nossos sinais do corpo. Também evitar comer por impulsos emocionais ou hábitos automáticos. Quando desenvolvemos algum tipo de stress ou ansiedade, comemos por ansiedade. E não estamos a conectar-nos com o alimento, sim, estamos inconscientemente a ingerir o alimento de uma forma que não vai dar nenhum tipo de resultados. E o que é que acontece? Quando comemos com atenção plena,
Pois então, comer em excesso, falta de satisfação, desconexão emocional, hábitos alimentícios pobres. Aqui refere-me a que não nos alimentamos com alimentos realmente saudáveis, sim? Preferimos, por exemplo, comida rápida e não dando tempo devido aos alimentos, etc. Digestão ineficiente, depois vamos ver que quando não temos esta conexão ou não somos conscientes da alimentação, podemos ter também problemas digestivos. Falta de ligação, obviamente, com os alimentos, com os minerais, com os sabores, com as cores. E agora vamos com os bons hábitos para o corpo físico. Consciência corporal. Nós, quando vamos desenvolvendo novos hábitos, bons hábitos no nosso corpo, claro que vamos tendo mais consciência, não apenas de observar o nosso corpo como apenas é o nosso corpo. Não, é o nosso transporte, é a nossa máquina, é o nosso templo, que devemos de o cuidar, devemos de o conhecer. Devemos ter realmente uma conexão, porque em si é a conexão de corpo, mente e espírito. Tudo tem que estar num bom equilíbrio. E por isso temos que explorar a forma de como nos estamos a relacionar com o nosso corpo. Bom, então há que praticar a atenção plena relativamente às nossas sensações, às sensações do corpo. Isso vai fortalecer-nos e vai ajudar a estabelecer a conexão plena com a nossa mente, com a nossa alma. Também a atividade consciente, atividade física consciente, que implica desenvolver a atenção em ti e estar mais presente em cada movimento. E podes desfrutar, saborear os processos de como estás a desenvolver perante uma prática consciente física e que possas realmente ver os resultados. Aqui deixo ao vosso livre-arbítrio relativamente à atividade que tu sintas que é apropriada para ti. Sim? Caminhar, realizar yoga, dançar, realizar artes marciais, etc. Enfim, esta vida também é para explorar e explorar diferentes disciplinas. É bom, porque assim vais conhecendo o que é que pode ser apropriado para ti. Bom, então agora vamos com os bons hábitos para a mente. Os bons hábitos que podemos desenvolver é a meditação e o trabalho, claro, né? E o trabalho de autoobservação. E a prática da meditação ajuda-nos a cultivar a atenção plena. Ok, aqui hago um parênteses. Aqui existem muitas pessoas que renunciam. Quando ouvem meditação, ai que difícil, que é aborrecido. Recordam-se? Nos primeiros slides, a canção psicológica não é a minha praia, que aborrecido. Esses pensamentos aparecem, não é? Primeiro, não o provamos, não o experimentamos. E em segundo lugar, estamos a ser dogmáticos, porque não seja muito hippie. Não sei, existem muitas crenças. Ou três, já o experimentámos, mas renunciamos. Sim? Então é indispensável criar bons hábitos. E a meditação é um bom hábito e ajuda-nos a cultivar a atenção e fomentar a conexão mais profunda com o nosso ser interior.
O seguinte é a exploração da consciência. Através do nosso trabalho de autoobservação, vamos explorando e digamos que o nosso nível de consciência vai, essa percentagem tão pequena vai aumentando mais, um pouco mais e um pouquinho mais. Porquê? Porque estamos realmente a atrevermos a submergirmos-nos em nós próprios, a transformar os nossos padrões de pensamentos, os nossos maus hábitos, provenientes do eu, provenientes do ego. O seguinte, um outro bom hábito para desenvolver, o desenvolvimento espiritual. Quando nós nos abrimos a explorar mais sobre nós próprios, sem nenhuma dúvida, já nos estamos a aproximar a conhecer a nossa verdadeira essência, a conhecermos-nos mais. E isto não é religião, é apenas que estamos a atravessar, por isso é que nós também desenvolvemos a psicologia transpessoal, estamos retirando esse véu para que nos possamos conhecer mais a nós próprios. E isso conhece como o espírito, o mundo espiritual, sim? Também o que nos ajuda é participar em práticas transpessoais. Por exemplo, a respiração pneuma. Pneuma Breathwork ajuda-nos a aproximar-nos. E se nós a convertemos num bom hábito, iremos ver os bons resultados na nossa vida. E a respiração pneuma brinda-nos um grande benefício mental, físico e mental e espiritual. Sim? A sério, recomendo-a. Bom, e para continuar, a ligação com a natureza. Ligar-nos à natureza quer dizer com a natureza, com as árvores, o campo, as praias, contemplar o que temos no nosso mundo. Há que contemplar a beleza, porque isso ajuda-nos a aproximar-nos e realmente a desenvolver bons hábitos para a nossa mente. Tudo aquilo que eu estou a partilhar é para desenvolver uma mente sã, uma mente plena. E finalmente, que isso nos possa trazer a felicidade nas nossas vidas. Então, isto requer perseverança e autodisciplina, formação. Com formação refiro-me a educarmos-nos, a conhecer. Um exemplo. Se eu vi que os meus hábitos alimentares não são adequados, recomendo-vos que vão consultar um profissional ou tu própria, procurares a informação correta onde possas descobrir o que tu necessitas mudar. Sim, à parte do teu trabalho de autoobservação. Autoconhecimento. Realmente, quando nós nos autoexploramos a nós próprios, vamos conhecendo-nos mais a nós próprios e estamos a aproximar-nos a conhecer a nossa verdadeira e real natureza e a compreensão. Compreender que estes maus hábitos não me levam a lado nenhum, verdade? E compreender o que necessita uma mudança. E bom, como fomentar hábitos saudáveis? Volto a repetir: autoconsciência profunda, mente presente,
estar no presente, recordem. A mente condicionada está no passado e no futuro. Sim? A mente consciente está no presente. A autenticidade refere-se a que sejamos congruentes, autênticos. Se realmente estou a fazer uma mudança interna, isso vai se ver refletido no exterior. Estabelecer intenções claras. Ser claro e ser clara no que queres mudar. E como sei que temos muitos desejos, temos que ser muito claros relativamente aos nossos desejos e sermos diretos naquilo que realmente necessitamos mudar para estarmos melhor. Autoaceitação. Aceitar que estamos num processo e que tudo é progressivo, sim? Somos muitas vezes desesperados, queremos resultados rápidos. Não. Tudo vai se semeando pouco a pouco. Como o nascimento de uma flor, há que a regar pouco a pouco. Associa um sentido profundo. Isto está conectado com o nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós aprofundamos mais, integramos os nossos hábitos espirituais, que finalmente é tudo, vamos sendo cada vez mais conscientes de que necessitamos de uma mudança, sim ou sim. A nossa vida é nós próprios também, como corpo físico, como mente. E reconhecimento da vontade. Há que reconhecer também os nossos esforços, as nossas mudanças, os nossos logros. Temos que realmente ver o que é que nós já alcançamos. Não devemos esperar que alguém nos venha reconhecer. O nosso ser nos vai indicando a nós próprios os objetivos que vamos alcançando, ele vai-nos mostrando. Bom, nós somos capazes de criar, transformar e viver numa vida em plenitude. Somos nós quem devemos realizar essa mudança. Somos nós que devemos e temos as ferramentas para nos transformar. Mas falta conhecer essas ferramentas. E essas ferramentas vão-se obtendo através do nosso estudo. Em Neuma Studies, nós brindamos estas ferramentas para o teu autoconhecimento. Quando nós quando nós obtemos tudo isto, então a nossa vida irá encontrar-se em equilíbrio. Irá estar o nosso corpo unido à nossa mente e ao nosso espírito. Tudo estará em uníssono. E finalmente, eu quero convidar-vos, já como parte final, ao vosso diário de trabalho interior, que possam criar esta lista e os vossos 20 hábitos negativos e os hábitos positivos. Sim? Por exemplo, podemos encontrar um hábito constante que é a queixa. Então eu queixo-me muito, então eu ponho na minha lista. Adotar uma atitude vitimista, ou consumo muito álcool, ou sou muito crítica, muito mexeriqueira, etc. Tudo isso coloquem na vossa lista. E eu recomendo-vos a fazer uma meditação. Se por acaso já se inscreveram ao curso da Cartografia da Consciência, lá estaremos a compartilhar dois materiais muito importantes para que possam estimular e desenvolver a atenção plena e também para que possam como introduzir-se à meditação para que possam obter maiores resultados. E por outro lado, vamos escrever os nossos hábitos positivos, nos quais, sim, há que realizá-los, há que escrever
e há que os realizar e dar-nos conta. E aqueles que já são estudantes da pneuma têm uma tabela de trabalho anterior e de aí podem levar esta informação e descobrir mais a que pensamento, a que emoção, a que ego estão relacionados. Sim? E a todas as novas pessoas que aqui nos encontram, convidamos a entregar-nos no nosso programa de estudos, nos quais estaremos a brindar-vos ferramentas fundamentais para a nossa vida e que, na verdade, irá permitir haver uma mudança muito positiva, não só para vocês, mas também para a vossa volta. E também quero compartilhar convosco que estamos a realizar a respiração pneuma em todo o mundo, na qual vocês podem aproximar-se ir a cada localidade onde há um Pneuma Institute, onde possam experimentar a respiração pneuma e sentir todos os benefícios. E espero que seja um bom hábito para vocês e que possam realmente voltar novamente, porque é real. Realmente é uma grande ferramenta. Muito obrigada pela vossa atenção, a cada um de vocês, por estarem aqui. Agradeço à equipa, aos nossos tradutores. Lamento pela rapidez, como falo, mas agradecer-vos a todos. E espero ver-vos muito brevemente. Até breve.